A voz do Espírito Santo não é a única que busca seus ouvidos. Pais, irmãos, primos, tios, avós, uma família enorme estava reunida para falar da dívida de um dos seus integrantes. Um tio pessimista começou dizendo: "Essa sua dívida só vai piorar a situação." Uma tia otimista retrucou: "Não ouça seu tio, as coisas vão melhorar." Um primo com voz de acusação esbravejou: "Você merece essa situação." Uma prima tratou como vítima do sistema: "Não é sua culpa, o problema é esse sistema capitalista opressor." A avó fatalista enfaticamente afirmou: "É o destino." Contudo, o pai do rapaz fez um cheque e disse em tom de ajuda: "Esse dinheiro é para pagar a primeira parte da dívida." Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. 1 Coríntios 14:10. As vozes que ouvimos podem mudar completamente a maneira como enxergamos o mundo à nossa volta. Elas podem influenciar nosso modo de pensar, de sentir e até mesmo de agir. Precisamos discernir bem qual voz tem nos influenciado, pois a voz a qual damos ouvido é a que governará a nossa vida. Como cristãos nascidos de novo, precisamos ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, para então vivermos uma vida no Espírito. Se não o fizermos, vamos dar ouvidos a vários tipos de vozes que podem nos conduzir para cada vez mais longe do propósito de Deus. Por isso, antes de entendermos como ouvir a voz de Deus, vamos discernir as vozes que podem nos atrapalhar, perceber a vontade de Deus para nós. Experiências. Se tem uma coisa que ouvimos e damos crédito, é a experiência passada. A razão de você não fazer algo hoje pode ter a ver com o fato de que você já tentou fazê-lo e não deu certo. Se suas experiências passadas não forem submetidas à palavra de Deus, você se guiará mais por elas do que pelo que Deus disse. Se você parou de orar por enfermos porque um dia a cura não aconteceu, a experiência está falando mais alto do que a palavra. Se parou de evangelizar porque alguém não recebeu o evangelho, é o trauma que está dirigindo sua vida. Se fracassou ao empreender e por isso a inércia tem reinado em sua vida, seu passado tem tido mais voz do que seu futuro. Uma pessoa que diz que nunca mais vai fazer algo decidiu ser guiada por uma experiência ruim, não pelo Espírito. Quando Jesus fez menção de voltar à Judeia, os discípulos o questionaram: "Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá?" João 11:8. Porém, o mestre respondeu: "Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz." João 11:9-10. Na região da Judéia, Jesus quase foi apedrejado. O mestre e os discípulos tiveram uma experiência ruim naquele lugar. Por isso, quando Jesus diz que vai voltar para lá, os seus discípulos o questionam, porque temiam que acontecesse de novo o mesmo que aconteceu no passado. Todavia, Jesus responde de uma forma maravilhosa. Ele fala que está andando de dia, na luz do dia, e que quem assim anda não tropeça. A luz na Bíblia é símbolo da palavra de Deus. Salmos 119, 105. O que Jesus está dizendo é que ele está andando na luz da palavra que recebeu do Pai, não na escuridão da experiência ruim que teve no passado. Quem anda na escuridão da experiência ruim tropeça, pois não vê a luz. Quantos hoje estão tropeçando porque escolheram abraçar o trauma do passado e abandonar a direção de Deus para o presente? Foram traídos no passado e agora não investem mais em pessoas, com medo de sofrer novamente. Estão tropeçando em desânimos, tristezas e resultados ruins. Se Jesus escolhesse guiar-se pelo trauma do
quase apedrejamento, Lázaro não teria sido ressuscitado. Existem muitos Lázaros que não vêm à vida por causa daqueles que tropeçam na escuridão das experiências ruins do passado. O engano sempre vem com aparência de verdade, mostra experiências pessoais reais que buscam formar em você uma convicção. Isso é uma grande estratégia maligna para criar sofismas em sua mente e fazê-lo paralisar. Quando Deus diz algo diferente do trauma, nem se reflete sobre o que foi falado pelo Senhor, pois o passado tem mais crédito do que a voz divina. É triste perceber que muitas pessoas reclamam que Deus não fala com elas, sendo que, na verdade, nem percebem que não ouvem a voz de Deus porque fizeram do passado o seu Deus. Opiniões. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único? João 5,44. Como vamos acreditar na voz de Deus se estamos focados nas vozes das pessoas? Como iremos desenvolver uma sensibilidade à voz divina se tudo o que queremos é agradar as pessoas ao nosso redor? Antes de tudo, o servo precisa estar concentrado em honrar o seu Senhor. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Muitas direções de Deus são impopulares. Felipe foi direcionado a deixar a multidão em avivamento para falar a um eunuco. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Paulo foi guiado a pregar mesmo diante da rejeição. Se você busca a popularidade, provavelmente perderá a direção de Deus. Dar ouvido às opiniões dos que nos cercam não apenas pode nos levar a seguir um caminho errado, como também pode influenciar a maneira como nos enxergamos. De fato, muitos tomam direções equivocadas, justamente porque não estão andando à luz da identidade que receberam de Deus. Comece a conferir se as coisas que falam sobre você estão em coerência com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Quando Jesus começou o seu ministério, a voz do Pai disse-lhe que ele era o Filho amado em que o Pai tinha prazer. Ao longo do trajeto, entretanto, vemos Satanás tentando colocar isso em xeque. Observamos os fariseus chamando-o de Beelzebul, enquanto outros diziam que ele era um glutão e um herege. Os homens sempre terão opiniões a seu respeito, que muitas vezes não tem nada a ver com o que o Pai pensa sobre você. Porque Jesus acreditou que era filho, andou como filho. Quem acredita que é rejeitado por causa dos maus tratos que recebeu dos pais, anda como rejeitado. Quem se sente inferior porque ouviu uma palavra de desprezo, mover-se-á pela inferioridade. Quem foi traído por homens pode andar desconfiado do futuro. A voz no qual você acredita é a voz que governa a sua vida. O problema da nossa geração, muitas vezes, parece ser o mesmo que o de Samuel no início do seu ministério. Quando Deus o chamou por 3 vezes, ele achou que era Eli que o chamava. Ele confundiu a voz de Deus com a voz dos homens. Sua vida ministerial só começa de fato quando ele ouviu a voz de Deus e interagiu com ela. O seu ministério só vai começar quando você souber discernir entre a voz dos homens e a voz de Deus. Orgulho. Mais do que adorar imagens, idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Quando o ser humano é tomado pelo orgulho, idolatra a si mesmo, seus desejos e opiniões passam a ser o Deus cultuado. Quando colocamos nós mesmos e nossas ideias acima do próprio Deus, tornamo-nos insensíveis à sua voz. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Tornem-se semelhantes a eles
os que os fazem e quantos neles confiam. Salmo 115, 5, 6 e 8. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que os idólatras tornam-se cegos, surdos, tal qual os ídolos que adoram. O idólatra tem ouvido, mas não ouve. Quem idolatra a si mesmo através do orgulho não ouvirá a Deus, porque seus ouvidos já estão cheios com o som da sua própria voz. Mais adiante, vamos aprender formas bíblicas de ouvir a voz de Deus. Contudo, se o orgulho não for destronado, tal aprendizado será vão. Isso porque o fundamento para sermos direcionados por Deus é o temor. Temor implica em reverenciar, honrar e respeitar a Deus, acima de tudo e de todos. Ter temor do Senhor é fazer as coisas pensando na opinião de Deus, tomando todo o cuidado para não o contrariar. Salomão ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. O saber só começa onde há temor. O homem que teme ao Senhor é o tipo de pessoa que Deus irá instruir e conduzir. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25:12. Quando uma pessoa pensa na opinião de Deus em tudo que faz, o Senhor o instrui sobre o caminho que deve escolher. Por outro lado, quando uma pessoa é orgulhosa, ela está tão ocupada em satisfazer seus próprios desejos e sentimentos que não deixa espaço para o requerido fundamento para ouvir a voz de Deus, o temor. A quem falarei e testemunharei para que os ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Jeremias 6:10. A circuncisão consistia na retirada de um pouco de carne da região do órgão masculino. Ou seja, estar incircunciso era ter uma carne que Deus já não desejava mais. Os de ouvidos incircuncisos, portanto, são aqueles que estão com uma carne em excesso nos seus ouvidos. Uma pessoa orgulhosa está com seus ouvidos cheios de carne, e estes atentam somente para os desejos e pensamentos carnais. Por isso, tal pessoa está surda espiritualmente. Além do que, a circuncisão era um sinal de aliança. Assim, ser incircunciso de ouvido é não estar aliançado com aquilo que Deus diz. O orgulhoso é aquele que está comprometido não com Deus, mas com suas próprias vontades. Com os ouvidos incircuncisos, muitos ouvem mais o que sentem do que o que creem. Sentem vontade de desistir e desistem. Sentem vontade de entrar em um relacionamento sabendo que está errado e entram. Não sentem vontade de perdoar e por isso não o fazem. A geração pós-moderna faz dos seus sentimentos o Deus a ser agradado. O importante para essa geração é fazer o que sente vontade de fazer, não o que a Bíblia diz. Confia demais em sua própria carne e por isso tornam-se maldita. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias 17, 5-6. Observe que quem confia demasiadamente em si mesmo, a ponto de fazer da sua carne o seu apoio, estará sentenciado à insensibilidade e solidão. Por isso, somos responsáveis por deixar o nosso coração sempre aberto para escutar Deus falar. Se estamos ouvindo a voz de Deus hoje, não endureçamos nossos corações. Existem muitas vozes neste mundo. Qual tem sido a que você tem ouvido?